Graça e paz a todos. Vamos para o nosso primeiro café com Deus Pai comentado do ano de 2025. Se você não tem esse livro ainda, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Nós vamos lendo o livro e tecendo alguns comentários e fazendo algumas considerações. Espero que seja um momento edificante de Deus para a sua vida. Então vejamos que o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, o texto está nos dizendo: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o próprio ar. Esse texto ele está nos trazendo duas considerações que eu quero trazer para você. Primeiro, ele está nos falando acerca de foco e propósito. E aqui ele inicia o seu comentário dizendo: há quem diga que a arte imita a vida. Então, assim como na arte, muitas vezes a jornada de uma pessoa pode passar por inúmeros desafios. Se você puder grifar aí a palavra desafios. Quando nós compramos uma agenda, nós colocamos nessa agenda data de casamento, colocamos o aniversário dos filhos, programamos a viagem, colocamos o aniversário da sogra, do sogro, do papagaio, do cachorro, do gato. São datas importantes para nós, que nós não queremos esquecer, não é verdade? Só que a Bíblia fala sobre alguns dias que eu e você não gostamos nem pensar neles e nem queremos anotá-los em nossa agenda. Só que a questão é que se pensarmos nele ou não anotarmos em nossa agenda, eles vão acontecer do mesmo jeito. Em algumas partes da Bíblia é chamado como dia da diversidade, e em Efésios capítulo 6 é chamado como dia mau. Por que nós não colocamos esses dias na nossa agenda? Porque esses dias, primeiro, nós não gostamos de enfrentar e nem passar por dias difíceis e nem pelo dia mau. E segundo, porque nós não sabemos quando é que o dia mau vai chegar. Quando o dia da diversidade vai chegar. Ele não manda um WhatsApp avisando, não manda um Telegram, também não manda um e-mail. Ele simplesmente chega. E aí, de repente, nós estamos nessa fase aqui de euforia. Nós estamos nessa fase de euforia num dia e ao amanhecer nós vamos para a tristeza, porque fomos pegos por uma notícia ruim. Por exemplo, a perca de um emprego, a perca de um ente querido, ou uma situação conosco que nos desagradou e estamos totalmente tristes. Então nós saímos de um pico de euforia e vamos para um pico de tristeza. O atleta, ele tem que percorrer o seu treinamento, independente dele estar se sentindo feliz ou triste, com chuva ou sem chuva, ele está treinando, ele está se preparando. Nada melhor para nós no início desse ano. Nós temos então foco e propósito, porque são essas duas palavras que vão nos ajudar a permanecer em meio às lutas, em meio às tristezas, em meio aos desafios da vida. Veja o que ele diz no segundo parágrafo: com este ano novo, uma nova jornada se inicia hoje. Então você precisa considerar, não se trata da prova mais rápida do atletismo, os 100 metros rasos, mas de uma maratona. E como em toda maratona, situações não previstas podem surgir durante o percurso. Quer dizer que temos que desistir? De modo nenhum. Não desista, antes prossiga, pois no final valerá a pena. Aqui eu quero fazer uma consideração, irmãos. Deus, na realidade, ele não está preocupado se nós vamos chegar ou não. Deus, ele não está preocupado com o nosso destino final em sua prioridade. O que Deus se preocupa é com o nosso percurso. Deus não quer que cheguemos primeiro. Deus quer que nós cheguemos melhor. Na disputa da maratona terrena, o objetivo é chegar primeiro. Mas quando nós trazemos para o campo espiritual, o objetivo não é chegar primeiro, é chegarmos melhores. É eu ser amanhã uma melhor versão do que eu fui hoje, e hoje uma melhor versão do que eu fui ontem. É um progresso. Deus não requer de nós perfeição, mas Ele requer de nós progresso. Sendo hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Então, não importa se você vai chegar primeiro, você tem que chegar melhor. E eu preciso trazer uma realidade da vida. Muitos que estão começando o dia 1º, talvez não cheguem com todos os seus sonhos realizados no último dia desse ano. Mas você deve parar de sonhar porque um sonho não se realizou? Não. Escreva essa frase. Os sonhos, a priori, não é para ser realizados. Os sonhos, a priori, é para nós estarmos em movimento. Porque eu sonhei aqui no todo, estar aqui na corrida, eu saí do todo e comecei a caminhar em direção à corrida.
Aqui no O aconteceu alguma coisa que eu não consegui chegar até a palavra corrida. Poxa vida, me frustrei porque eu não cheguei no meu objetivo. Você pode olhar para esse lado negativo e se frustrar. Ou você pode olhar e dizer assim, porque eu sonhei e eu não estou mais aqui, no todo. Eu avancei. Então, a priori, sonho é para você ter a sua vida em movimento. Todos os sonhos vão virar realidade? Não, mas não há realidade que não tenha saído de um sonho. Se você puder me ajudar escrevendo isso nos comentários, não há. Todo sonho vai se tornar realidade? Não, mas não há realidade que não tenha saído de um sonho. Aí ele prossegue. Todo maratonista planeja o melhor para a sua corrida. Ele controla a respiração, calcula o trajeto, organiza-se com os melhores equipamentos. Quando necessário, toma um copo de água, como se estivesse recebendo um fôlego novo, e então prossegue até a linha de chegada. Esse é o alvo. É você se manter concentrado. Observe que ele está falando aqui de tudo que ele cita aqui, calcular trajeto, se organizar, pegar os melhores equipamentos, quando necessário tomar um copo com água. São todas situações que estão no controle do maratonista. E aqui é uma lição que eu quero que você saia desse devocional com ela em sua mente e leve para o resto da sua vida. Não foque naquilo que não está no seu controle. O maratonista, ele está focando aqui em tudo aquilo que está no seu controle. Controlar a respiração, calcular o trajeto, se organizar com os melhores equipamentos. Ele tem garantia de que ele vai chegar aqui na linha de chegada? Não, mas ele tem certeza que ele fez todo o possível para que ele chegasse até o final. Então não foca naquilo que você não controla, porque o maratonista ele pode se lesionar no meio da corrida e não conseguir chegar. E ele pode dizer, poxa, fracassei. Não, fracassado é quem não se planeja. Fracassado é quem não tenta. Ele talvez nessa maratona se lesionou e não conseguiu. Mas quantas pessoas que para subir no pódio tiveram que beijar a lona inúmeras vezes? Quantas pessoas que para crescer na vida perderam inúmeras vezes, caíram inúmeras vezes para poder estar de pé? Veja o que ele continua no parágrafo 4. Isso me ensina que esta temporada não pode ser vivida sem preparo, sem a escolha do trajeto, sem os itens necessários para que as conquistas sejam alcançadas. E claro, sem os momentos de pausa para receber um novo fôlego. O que ele está falando aqui? O atleta ele não só treina, mas ele também descansa. Tem uma mensagem que eu prego sobre pastores, anjos sem asa. E eu falo justamente sobre essa necessidade de uma pausa na vida do pastor para tirar férias, para descansar, para curtir durante a semana um dia, para sair com a família. Isso eu estou falando na figura pastoral, mas todo mundo, de alguma forma, exerce uma liderança. É um pai que tem que cuidar dos filhos, ele tem que ter uma pausa na vida, um pai, uma mãe, para poder curtir a família. O filho que está imerso na faculdade tem que ter uma pausa para poder fazer um recarregamento de energia junto ao seio da família. Vamos por último parágrafo. Lembre-se de celebrar suas conquistas. Não se cobre a ponto de esquecer dos avanços. Cada um de nós está numa estação da vida. Portanto, não se compare a ninguém. Muito menos fique preso às mentiras e aos erros do passado. E às vozes que muitas vezes não emitem nenhum estímulo, mas servem somente para criticar e tumultuar o percurso. A pista está pronta, os apitos já anunciaram a largada e em Deus você pode ser campeão nessa maratona. Corra com toda a sua fé e acredite com toda a sua fé. Uma frase que ele deixou aqui é: na maratona da vida, sua atitude é o primeiro passo para as grandes conquistas. Eu reformulei essa frase, se você puder escrever comigo nos comentários, é: na maratona da vida, confiar que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus é o primeiro passo da nossa vida. Observe comigo, irmãos, que a fé, ela nos capacita para duas vertentes. Ela nos capacita para a vitória e ela tem que nos capacitar também para derrotas. Porque derrotas serão inevitáveis na nossa vida durante esse ano. Haverá percas esse ano. Haverá momentos de dores esse ano. Mas o que a fé faz, eu e você fazermos? Focar naquilo que Deus já fez por nós. E quando nós olhamos aquilo que deu certo, nós não murmuramos, mas nós celebramos. Porque essa é a característica do grato. O grato olha para aquilo que ele já recebeu e celebra. O ingrato fica focando naquilo que ele não tem, por isso ele reclama. Então, trabalhe e trate o seu coração para que você seja uma pessoa agradecida. Inscreva-se aqui no canal
para nós estarmos todos os dias fazendo um café com Deus comentado. Deus abençoe você. Eu sou Wagner Mello.